que nos fala de Filipe. Então a minha proposta aqui hoje é caminhar com vocês, estudar com vocês alguns textos do Evangelho de João onde Filipe aparece. E daí então nós vamos aprender algumas coisas da personalidade de Filipe, do apóstolo, e também de como Cristo lidou com ele e o transformou também e o aperfeiçoou, ok? Então a nossa ideia é essa, nossa proposta, passar pelo Evangelho de João com alguns textos onde Filipe aparece. Então vamos lá, vamos ver juntos, então, João 6, 7, leiamos aí. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Perfeito, irmãos. Vamos lá, então, a nossa introdução. Nós estamos vendo, então, os apóstolos em três grupos de 4, não é isso? Os 12 divididos em 3 grupos de 4. Nós já vimos, acabamos na quinta-feira passada, o primeiro grupo. Pedro, André, Tiago e João. Agora nós começamos o segundo grupo. E o primeiro do segundo grupo, em todas as listas, em todas as 4 listas, sempre o primeiro do segundo grupo de 4 é o apóstolo Filipe. Isso indica o que mesmo? Que provavelmente ele seria o líder daquele grupo. Legal? Então, Filipe. O seu nome significa amigo dos cavalos. Vem de 2 palavras gregas. Filéu, que é amigo, e ripós, cavalo. Daí o ripospótamo, hipopótamo, o cavalo da água, o cavalo do rio. Então, Filéu, amigo. Hipos, cavalo. Filipos, amigo dos cavalos, ou domador dos cavalos. Ok? Esse nome é grego. Mas Filipe, como todos os apóstolos, era um judeu. Então, o que isso indica pra gente? O que isso pode indicar? Que Filipe, ou ele era, ou vinha de uma família helenista. Quem eram os helenistas? Eram judeus que haviam sido influenciados pela cultura grega. Eram judeus influenciados pela cultura helênica, a cultura grega. Daí, nós assim podemos explicar o nome desse apóstolo, porque não era um nome de um judeu, um nome próprio de judeu, mas um nome gentio, um nome grego, ok? Filipe. Ele era um apóstolo, está lá em 1,43. Alguém viaja aí para mim? 1,43, por favor, de João. João 1,43. Alguém lê, por favor. Bem alto aí, por favor, meu querido irmão, ou minha querida irmã. Legal, Débora. Então, no dia imediato, diz o texto, Jesus resolveu partir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse, segue-me. Então aí, a partir daí, Filipe se tornou um seguidor de Jesus e posteriormente um apóstolo, porque estava lá, como nós vimos no início, incluído na lista apostólica. Ele, já falamos, que é provavelmente o líder do segundo grupo, não confundi-lo e ter cuidado com isso, não, José querido, não confundi-lo com o Filipe evangelista, que era diácono e evangelista lá de Atos. No capítulo 6 e no capítulo de número 8, e ele vai aparecer também no capítulo 20, no capítulo de número 21, 8, esse Filipe que aparece no capítulo 6, quando a igreja vai escolher os seus diáconos, lembram-se? Daquele problema lá com as viúvas, helenistas e tal, escolhem diáconos, dentre eles um diácono chamado Filipe, ele se torna um evangelista. No capítulo 8 é ele que vai evangelizar quem mesmo? O eunuco, lembram-se do eunuco lá, que sobe no carro e tal? É esse diácono, não um apóstolo. Tem o mesmo nome, mas não são as mesmas pessoas. Legal? Então não confundir os dois aí, tá? Vamos lá então. Sua cidade, a cidade do apóstolo Filipe, Débora e Bárbara e Rebeca, era a cidade de Betsaida, a mesma cidade de Pedro
e André. Então é provável, mais uma vez, que Pedro e André fossem próximos de Filipe. Eram da mesma cidade, Betsaida. Esse grupo também passou a morar em Cafarnaum posteriormente, mas eles eram naturais de Betsaida, tá? Na Galileia. Betsaida é a cidade da Galileia. Vamos lá. Ocupação. Possivelmente um pescador. Por que possivelmente um pescador? Porque a Bíblia não deixa claro que ele o era. Alguns teólogos, quando vão a João 21:2, lembram-se de João 21:2? Que Alice e Valéria, e vou completar a família, né? Diácono Jessé. Vamos lá. Lá em João 21:2, Jesus já ressuscitou, e alguns dos discípulos, 7 discípulos, resolvem fazer o quê? Pescar. Lembra? Pedro diz, vou pescar. E aí diz que os demais disseram, vamos contigo. Tem dois discípulos que eram apóstolos que não se diz o nome. Alguns querem crer que um deles era Filipe. Por quê? Porque sempre que aparece aqueles que estão ali em João 21:2, Filipe sempre está com eles em outra situação, só ali que fica no anonimato. Mas veja, o texto não diz claramente. Então, possivelmente, ele também era um pescador, visto que era próximo de Pedro e André, da mesma cidade de Betsaida, morou em Cafarnaum. É uma possibilidade, mas o texto, a Bíblia não deixa claro. Como deixa claro, por exemplo, Pedro e André. Tá? Mas vamos lá. O Senhor, interessante essa questão de pescadores, né? De Cristo chamar pescadores. O Senhor separou um pequeno grupo de pescadores, um grupo de homens diferentes, porém com pontos em comum, né? Diferentes que nós estamos vendo na personalidade e tudo mais, mas com coisas em comum, eram amigos de muito tempo, alguns deles tinham a mesma profissão, e veja, eles não tinham talentos especiais, né? É interessante que nenhum deles, é dito da Bíblia, de nenhum deles que era um grande orador. Você lembra de alguém na Bíblia que era um grande orador? Apolo. Apolo era um grande orador, poderoso em palavra. Mas não eram os apóstolos, não é dito de nenhum deles isso. Pelo contrário, né, do apóstolo Paulo é dito até que ele tinha uma certa dificuldade, ele era fraco na oratória, né? Alguns inimigos dele acusavam ele de a palavra dele ser fraca. Ou seja, ele não era alguém que tinha uma oratória que se admirava. Tá? É por isso que a gente tem que ter cuidado com oratória. Porque você pode se encantar com a oratória de alguém, mas aquilo que aquela pessoa que tem tanta facilidade de falar pode ser errado, pode ser heresia. E às vezes você pode estar ouvindo um pregador que tem dificuldade em falar, e não é aquela orador, tal, mas o que ele fala é verdade. Então, em última instância, o que importa é a verdade. Tá? Então, agradeçamos a Deus quando nós temos ministros que, ainda que não sejam grandes oradores, falem a verdade. E cuidado com grandes oradores. Se eles falarem a verdade, tudo bem, melhor ainda. Mas cuidado, porque nem sempre um grande orador estará falando a verdade. Tá? Então veja como o cristianismo só poderia ser, de fato, a religião cristã, uma obra de Deus, né? O que esses homens tinham de especial? Nada. De especial nada, eram homens comuns, ordinários. Pelo contrário, eram homens da Galileia que a elite judaica, a elite em Jerusalém desprezava. E por esses homens, através desses homens, Deus fez com que o mundo inteiro conhecesse o cristianismo, e até o poderoso império da época, o poderoso Império Romano, fosse posteriormente declarado o Império Cristão. Por esses homens, pescadores. Homens que, veja agora o termo que eu vou usar, homens incultos. Quando eu falo de homens incultos, não é que eles não sabiam nada, que eram pessoas ignorantes, não é isso. Incultos assim, não eram acadêmicos. E Deus os usou poderosamente. Isso mostra que o cristianismo vem do alto mesmo. A religião cristã, a religião verdadeira, vem do alto. Não é como o islamismo, por exemplo, que o poder é da espada. As pessoas são obrigadas pelo Islã a se converterem, senão elas morrem. Mas o cristianismo não por força
nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Através de homens que não tinham talento, sim, nenhum em termos de poder de oratória, nem influência de dinheiro, nada disso. E o cristianismo chegou onde chegou e permanece, né? Permanece. Então vamos lá. A maior parte das menções do apóstolo Filipe nos relatos do Evangelho está concentrada no Evangelho segundo João. É no Evangelho segundo João que a gente vê mais Filipe. Alguns sugerem que por conta da amizade bem provável e íntima de Filipe com os irmãos João e Tiago. Lembra que eles também eram da mesma região de Pedro e André. Aquele primeiro grupo, Pedro, André, João e Tiago. Então, se Filipe era próximo de André e de Pedro, provavelmente próximo também de Tiago e João. Então, é bem possível que eram muito próximos e não sem razão, que no Evangelho de João é o evangelho que o Filipe mais aparece. Tá? Vamos lá. O chamado de Filipe está em João 1, 43. Ele fora chamado no dia imediato ao chamado de André e João. Podemos, por isso, supor, é uma suposição, que Filipe também era um discípulo de João Batista. Por quê? Porque é no deserto que João e André vão seguir a João Batista, porque João Batista está no deserto, está lá no começo, lá no capítulo 1 de João. João e André estão no deserto, são discípulos de João Batista, e quando eles veem a Jesus Cristo, quando João Batista vê Jesus Cristo, o que ele diz de Jesus Cristo? Vocês se lembram? O que ele diz? Eis, o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí o texto diz o quê? Que a partir daquele momento, o que João e André começaram a fazer? Começaram a seguir Jesus, certo? Aí no versículo o próximo versículo, imediatamente ali, você vê Jesus resolvendo, o versículo que Débora leu, 1,43, você vê Jesus resolvendo ir para a Galileia, e quando ele estava começando aí, ele chama Filipe. Então a possibilidade de Filipe estar no mesmo lugar, no mesmo deserto em que estava Tiago e João, André e João e João Batista ali, é muito grande, muito provável. Então há uma possibilidade grande de Filipe também, que ele fosse também um seguidor de João Batista, como eram João e André. Tá bom? Então, vamos lá então, continuando aqui. André e João, isso aqui é interessante. André e João haviam, de certa forma, encontrado Jesus. Porque você lembra que Jesus foi anunciado por João Batista, como a gente acabou de ver, né, de lembrar aqui. E aí, o que acontece? João e André, eles correm até Jesus. E o que eles perguntam para Jesus? Se lembram? O que eles perguntam? Rabi, aonde assistes? Lembra? Onde você está? Onde você mora? Onde você repousa? Aí Jesus diz, vinde e vê, ou vede. Então veja, de certa forma, João e André, eles vão até Jesus. Para ser exato, eles haviam sido dirigidos a ele por João Batista. André e João, né? João Batista que anuncia Jesus, que aponta Jesus para esses dois primeiros discípulos. Mas fora isso, essa é a primeira vez que o próprio Jesus, de fato, procurou e encontrou um dos apóstolos. Então vamos lá, recapitulando. João e André, eles vão até Jesus, indicados por João Batista, mas o primeiro apóstolo, o primeiro discípulo que seria apóstolo, que Jesus procura, é Filipe. Então veja, é interessante, João e André vão a Jesus. Já com Filipe, Jesus vai a Filipe, ok? Vamos lá. Parece que Filipe já possuía um coração que estava buscando algo mais, nós veremos isso. É claro que esse anseio é sempre prova de que Deus, em sua soberania, está chamando a pessoa. Pois, como Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. E também Jesus diz, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. João 6,65. Todavia, junto dessa verdade, Filipe ansiava pelo Messias. Nós vamos ver isso. Vamos chegar lá em João 1,45. Mas o ponto aqui é o seguinte. A ideia que o nosso estudo quer trazer, e também o John MacArthur, né, o livro no qual nós baseamos esses estudos,
ele quer trazer é que, ainda que Jesus tenha ido ao encontro de Filipe, o coração de Filipe já estava sendo preparado para Jesus. Tanto que nós vamos ver isso, vamos chegar lá, nós vamos ver isso em João 1,45. Filipe vai dizer que ele buscava o Messias. Então veja, não é verdade que nós passamos por essa experiência? Ou aconteceu conosco, ou pode acontecer com alguém, ou já aconteceu com alguém que nós conhecemos. A pessoa estava em busca de algo. É aquele seu vizinho, aquele seu colega de faculdade, aquele seu colega de trabalho, a sua vizinha, que sempre vem te perguntar uma coisa sobre a Bíblia, sabe que você é um crente, ou que você é uma crente, e vem te perguntar uma coisa da igreja, de Cristo, da Bíblia, parece que está buscando algo. Não acontece? Isso quer dizer que pode ser. Se for, ficará confirmado posteriormente. Mas pode ser que o Espírito já esteja trabalhando. Quantas histórias nós conhecemos de pessoas que não eram membros da igreja e um dia, no domingo, sentiram a vontade de ir na igreja? Certo? Então nós sabemos que o Espírito Santo trabalha assim, silenciosamente. Lembra do que Jesus diz? O vento sopra aonde quer. Não ouves a sua voz, nem sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então o Espírito trabalha silenciosamente. Às vezes você conversa com alguém no seu trabalho, na sua vizinhança, e aquela pessoa está sendo trabalhada pelo Espírito e você não sabe ainda. E aí você vai falar de Cristo para ela e as coisas vão se encontrar. É por isso que nós temos que falar de Cristo a toda e qualquer pessoa. Porque nós não sabemos em quem o Espírito está trabalhando. Ok? Mas vamos lá. O chamado de Filipe nos ensina sobre soberania divina e responsabilidade humana. Lá em João 1,45, Filipe vai dizer assim: achamos o Messias. Ele possuía um coração que buscava o Senhor. Nós vimos que é o Senhor que chama, é o Senhor que escolhe. Jesus diz assim: não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, eu vos escolhi, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Mas ao mesmo tempo, Filipe também disse, quando ele vai encontrar Natanael, ele diz assim: nós achamos o Messias. Então veja, é Deus que nos chama ou nós que o buscamos? As duas coisas. Primeiro Deus nos escolhe, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E tendo nos escolhido, nos envia o seu Espírito para começar a nos despertar para que nós possamos buscá-lo. É por isso que quando alguém diz assim, olha, eu encontrei Jesus, não está de todo o quê? Errado. A pessoa não está, quando ela fala isso, olha, eu escolhi seguir Jesus. Não, foi Jesus que te escolheu. Não, ela também escolheu. Nós somos seres responsáveis, nós tomamos escolhas. Nós fazemos escolhas, tomamos caminhos. Então veja, nós escolhemos a Cristo, de fato, você escolheu, por exemplo, estar aqui hoje. Você poderia ter escolhido não estar. Mas você escolheu vir. E é a sua responsabilidade. Mas você só escolheu, se escolheu verdadeiramente, se você está aqui verdadeiramente, você só escolheu porque você foi escolhido antes. A gente poderia muito bem dizer assim: você escolheu porque foi escolhido para escolher. E é isso mesmo. Isso não anula a sua escolha. Isso a torna real e possível. Deus muda o seu coração, como mudou o meu. E a partir disso, nós podemos agora tomar escolhas, fazer escolhas conscientes e tomar decisões conscientes em prol de Deus e da sua glória. Então, Deus os escolhe. Mas é verdade, nós escolhemos a Ele. Como Jesus buscou Filipe. E é verdade, Filipe o buscava. Porque essas coisas se encontram de maneira harmoniosa na vida do crente. Ele sabe que ele aceitou a Cristo. Mas ele também sabe que isso aconteceu porque Cristo primeiro o chamou. Ok? Legal aí? Tranquilos? Então vamos lá.
Filipe possuía também, além de um coração que buscava, ele também possuía um coração evangelista. Sua primeira reação ao deparar-se com Jesus foi encontrar seu amigo Natanael e falar-lhe do Messias. E é interessante aqui, ó, André, lembra quando André foi guiado por João Batista até a Jesus? Depois ele foi procurar quem? O seu irmão Pedro. Nós vimos isso. 1 João 40, 41. Então André foi primeiro a seu irmão Pedro. E agora? Depois disso você vê Filipe indo ao seu amigo Natanael. Esse Natanael é Bartolomeu. É o mesmo... Por que Natanael é Bartolomeu também? Porque Bartolomeu, nós veremos isso quando estudarmos Natanael, né? Bartolomeu significa filho de Tomeu. Bar, na língua hebraica, é filho. Então, Bartolomeu, filho de Tomeu, que nem Pedro, filho de Jonas. Bar-Jonas. Simão Bar-Jonas, filho de Jonas. Então, esse Natanael é o mesmo Bartolomeu. Ora você encontra Bartolomeu, ora Natanael no relato bíblico. Então veja, perceba aqui que é preciso notar que quando Cristo nos encontra e encontramos a Cristo, há um desejo de conduzirmos os que mais amamos ao Rei Salvador, para que eles também o conheçam e creiam nele. Então veja, meus irmãos, não há nada mais poderoso ainda do que o testemunho pessoal de Cristo. Quando eu falo de evangelização, eu sempre falo disso, né? Porque teve uma pesquisa que eu li que me deixou bem surpreso, que a maioria das pessoas que vão à igreja, ouvem o evangelho e se convertem a Cristo, eles chegam a Cristo por meio de um amigo próximo. Um amigo ou um parente. A porcentagem de pessoas que vão à igreja e se convertem a Cristo por conta de um folheto que receberam é pequena. Existe. Mas é pequena. A maior porcentagem, o maior grupo de pessoas que se convertem é o grupo de pessoas que foi evangelizada por um amigo próximo. Isso faz toda a diferença mesmo, né? Imagina. Veja, não quer dizer que está errado você distribuir folheto. Nós aqui na igreja, né, quando eu cheguei aqui em 2014, 2015, nós íamos no Campo São Bento distribuir folheto. Hoje a gente usa muito a mídia social, né? A mídia social tem um poder que... né? Mas a gente ia muito no Campo São Bento distribuir folheto e tudo mais. E não está errado fazer. É também viável. Né? Eu lembro que o Diácono Luiz também, lembra que a gente ia? Mas o que acontece? Acaba que pode se tornar impessoal, né? Dependendo até do jeito que a pessoa distribui folheto, né? Não é? Imagina, tem gente que eu acho que não devia nunca distribuir folheto. Que é mais a propaganda contra do que a favor. A pessoa distribui assim, ó. Vai passando o pessoal assim na rua, né? Sei, sabe? Assim, parece que tá como eu falo, um ofício fúnebre, né? Então, veja, não é? Fica muito impessoal, muitas vezes. Agora, um amigo, ou uma amiga, ou alguém de casa, que você convive. Então, evangelização, discipulado tem muito mais a ver com isso do que distribuir alguma coisa. Evangelização e discipulado é você estar sempre com a pessoa. Eu acho que as pessoas às vezes gostam muito dessas cruzadas de evangelismo, porque é ir lá, distribuir e pronto. Agora, o difícil mesmo é você estar ali do lado do seu vizinho, é você estar sempre assistindo, sempre falando, conhecendo as dificuldades. Isso é mais difícil. E as pessoas se envolvem mais. Então, como é importante nós nos envolvermos, né? Obviamente, com cuidado e prudência, nós vimos isso aqui terça-feira. Com cuidado e prudência, quando nós estamos relacionando com pessoas que não creem em Jesus. Mas à medida que o Espírito vai trabalhando, a pessoa vai se abrindo. E aí nós vamos nos envolvendo. Então a pessoa se sente não só evangelizada, mas amada também. Né? Então isso cria todo um contexto poderoso. E é o que está acontecendo aqui. Primeiro André foi a Pedro, seu irmão. E primeiro Filipe foi a Natanael, seu amigo. Esse movimento é muito natural, né? Legal? Agora, esse aqui é muito legal. Percebamos como é que Filipe anuncia Jesus para Natanael. Olha aí.
Olha lá, vamos ler juntos? Leiamos aqui o versículo. Aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas. Jesus. Meus irmãos, isso aqui, há tanta coisa aqui, pena que a gente tem pouco tempo, né? Mas há tanta coisa aqui. Olha como é que Filipe apresenta Jesus a Natanael? Como o Messias. A gente não vê a palavra Messias ali. Mas onde a gente vê Messias? Onde a gente vê o aspecto ungido ali, messiânico, da figura esperada? Onde você vê ali? Aquele de quem a lei e os profetas falaram. Então esse é o Messias esperado. A lei e os profetas apontavam para ele, para o ungido. Então é a mesma coisa de Messias. Falar aquele de quem a lei e os profetas falaram, é falar Messias. É a mesma coisa. Agora é interessante, né? Filipe anuncia Jesus como aquele de quem a Bíblia, no caso, as Escrituras do Antigo Testamento, falava. E é interessante. Qual é o Jesus que nós temos anunciado? É o Jesus da Bíblia? É o Jesus da Bíblia. A gente viu aqui no domingo, né, na noite, no culto, na pregação lá em Romanos, a ira de Deus. E será também a ira do Cordeiro, certo? E eu fico pensando, eu não me surpreendo não, tá? E eu creio que talvez você também não, porque a Bíblia diz que os homens vão se escandalizar com essas coisas. Então não tenho surpresa nenhuma. Eu só lamento, mas surpresa não tenho nenhuma. As pessoas quando ouvem de um Jesus que tem ira e tudo mais, elas podem se assustar, podem se escandalizar, podem ficar ofendidas. É porque elas não conhecem o Jesus da Bíblia. Elas não leem a Bíblia. Então, irmãos, a maioria das pessoas aí fora que fala de Jesus, elas não conhecem Jesus. Elas não têm a mínima ideia de quem Jesus seja. É o Jesus falado aí em cada esquina, mas não é o Jesus da Bíblia. Tanto que, olha só como o Filipe falou a Natanael. É aquele de quem Moisés escreveu, a quem se referiu os profetas. Agora veja a definição. Olha como Filipe é preciso. Jesus, o Nazareno, filho de José. Para que não houvesse o quê? Confusão. Porque muitos não só podiam, como tinham o nome Jesus. O nome Jesus era um nome comum, é que nem João é hoje. Que nem Antônio. Jesus era um nome comum. Vocês sabem, né? Vocês não só sabem porque são estudiosos, mas nós já falamos aqui que Jesus é o nome Josué. É o mesmo nome. Josué é o hebraico do grego Jesus. Então, de certa forma, quem chama-se Josué, a gente tem um irmão Josué, né? É a mesma raiz de Jesus. Então veja, era um nome comum. Aí para não haver confusão, Filipe diz assim, o Nazareno. Não é de outra cidade, não. É o de Nazaré. Aí para ficar bem claro, o da casa de José. Porque em Nazaré poderia ter mais Jesus. Mas aí Filipe procura ser o quê? Bem específico. Então veja, vou voltar a essa pergunta. Quando nós falamos de Jesus, nós somos específicos, ou seja, nós temos certeza de qual Jesus ou que Jesus nós temos anunciado, sem esconder nada dele. Sem esconder nada dele. Não é um Jesus que vai agradar as pessoas, nada disso. É um Jesus da Bíblia. É o Nazareno da casa de José. É esse Jesus que nós anunciamos, que nós devemos anunciar, né? Seja ele escândalo, como a Bíblia diz que ele será para muitos, seja ele a rocha de salvação. Não importa, isso Deus decide. Mas nós anunciamos o Jesus de Nazaré, a casa de José, o da Bíblia. O Jesus da Bíblia que salva pecadores, mas também condena. Aquele que levanta e abate. Aquele que é homem, mas também é Deus. Eu estava fazendo uma pesquisa, eu estou lendo um livro, né, sobre os apóstolos também, mas esse livro ele trabalha mais a tradição apostólica do que os textos bíblicos, né, a história dos apóstolos em livros não inspirados, né, apócrifos. E eu achei engraçado o autor, ele colocou assim, o título do livro é 12 homens e alguma coisa, aí colocou assim, o subtítulo, né, a história dos homens que seguiram Jesus, o homem mais amado do mundo.
Jesus, o homem mais amado do mundo. Isso parece, agora o teste. Isso parece pouco ou muito para Jesus? Essa definição, o homem mais amado do mundo. Isso é pouco ou muito para Jesus? Vamos lá? É muito pouco. É muito pouco. Até porque Jesus, ele é mais odiado pelo mundo. Ele é mais o Jesus da Bíblia. Faça o teste e comece a falar para os seus conhecidos sobre o Jesus da Bíblia. O da Bíblia. Você não verá se ele não é o mais odiado entre os homens. Isaías diz isso. O mais desprezado dentre os homens. O autor do livro não poderia ter sido mais infeliz. Eu também não sei se ele foi pressionado pela editora, né? Mas se deixou pressionar, já falhou. Jesus não é o homem mais amado do mundo. Ele é Deus homem. E o mundo o desprezou, não o amou. Então, perfeito. Mas eu entendi, Anésio, meu irmão. Mas veja só. Eu entendo que as pessoas podem até pensar assim. Sim, perfeito. Mesmo se a pessoa fizesse essa divisão, o homem, que em si já é errada, você não pode dividir Deus, homem, Jesus. Jesus é Deus, homem. Mesmo se a pessoa fizesse, ainda assim não seria o homem, mesmo se fizesse, ainda assim não seria o homem da Bíblia. Ainda assim. Porque se você for ver o homem da Bíblia, o Jesus, né? Estou usando aqui Jesus homem nessa proposta de alguém achar que ele é só Jesus homem, tá? Porque toda vez que nós nos referimos com relação a Jesus, ele é sempre Deus homem. Nunca só homem, nunca só Deus. É Deus homem. As duas naturezas dele em uma pessoa só. Sempre Deus homem. Mas essa é a ideia. Mas eu concordo contigo. O quadro, a pintura de Jesus hoje é de um filósofo, é de um grande agente social, parece mais um hippie, né? Ele parece mais um hippie do que, não sei se hoje ainda fala hippie ainda, vocês ainda falam ainda? Fala o quê? Grunge? Aqueles que têm um cabelinho assim, já passaram? Emo? Já passou, né? Emo já passou faz tempo, né? Mas enfim, é algo assim, e não o Jesus da Bíblia mesmo. Mas enfim, vamos lá. Então, esse aqui é um ensino importante. Filipe foi muito feliz nesse anúncio de Jesus. Ele foi bem específico e bíblico. Vamos lá. É admirável a facilidade com que Filipe creu, alegremente e sem hesitação. Ele aceitou Jesus como Messias. Não houve relutância. Não lhe importava em que cidade mais ou menos importante o Messias havia crescido. Lembra que quando ele ia falar assim, de Nazaré, o que Bartolomeu fala? O que Natanael fala? Pode de Nazaré vir alguma coisa boa? Mas veja, Filipe não se importou, porque realmente, a gente vai ver isso quando a gente vê Natanael, Nazaré era uma cidade desprezível, com um povo desprezível também. E parece que relacionar Jesus com Nazaré não seria uma boa... É interessante isso, né? Não seria uma boa tática, estratégia, porque Nazaré era desprezada, e o povo de Nazaré é desprezado. Tanto basta você ver como o povo de Nazaré tratou Jesus, tratou muito mal, quiseram matar ele lá. Veja, o ponto é o seguinte, melhor, matar, desprezaram ele lá em Nazaré. O ponto é o seguinte, desprezaram, em Cafarnaum tentaram matá-lo. O ponto é, Filipe não está preocupado se Jesus está numa cidade conhecida, se não está, se vai pegar bem ou não a verdade sobre ele. Ele proclama a verdade sobre Cristo. Esse é o ponto importante. Porque, sabe por quê? Às vezes a gente está evangelizando alguém, ou quer começar a tomar coragem para fazê-lo, e a gente fica medindo palavras. Se eu falar isso de Jesus aqui, ainda que seja verdade, pode ser muito duro para a pessoa. Irmãos, não é a sua estratégia, nem a minha estratégia que converte alguém. É a palavra de Deus. Se a pessoa... É claro, eu não estou dizendo para a gente ser grosseiro nem nada, mas falar a verdade de Deus em amor. Mas falar a verdade. Eu não creio num Deus que vai condenar pecadores. Pois olha, ele vai. Está na Bíblia. Se você
quer conhecer o Deus da Bíblia, você tem que se submeter a este Deus. E na Bíblia diz que ele vai. Se as pessoas não se arrependerem, serão condenadas mesmo. Não é nossa estratégia que converte alguém. É a poderosa palavra de Deus. E ela tem que ser falada sem impedimento e com coragem. E confiar o resultado ao Espírito Santo. Eu não sei vocês, mas eu não sei vocês, eu acho que vocês me acompanham nisso, mas vejamos. Eu prefiro que a pessoa seja honesta comigo. Se eu estou chegando numa igreja, eu prefiro que a pessoa já abra o jogo. Olha, nós queremos isso aqui, queremos assim. Eu prefiro. Porque, olha, é capaz de eu ser tentado a ficar naquela igreja para ouvir mais só por causa da sinceridade da pessoa. Na perspectiva que, pô, esse cara não quis me enganar. Eu não quero dizer que ímpios não possam se valer disso. Porque a gente fica numa igreja por causa da palavra. Mas sinceridade, o meu ponto é esse. Sinceridade em amor é sempre bom. É sempre bom você falar a verdade olhando nos olhos e falar a verdade. E aí deixar aqui, ó. E confiar no Espírito Santo. Francis Schaeffer que diz, né? O Evangelho ele usa uma ilustração, uma metáfora legal. O Evangelho, quando alguém ouve o Evangelho, é mais ou menos como chegar um caminhão de terra e ter uma casa logo embaixo, assim, numa ribanceira, e o caminhão de terra despejar aquele montão de terra em cima daquela casa. E aí quebra o telhado, bagunça tudo. O Evangelho, geralmente ele faz isso na vida das pessoas que o ouvem. Bagunça tudo. Se a pessoa vai ter força para voltar a reconstruir tudo, eu não sei. Só Deus sabe, e só Deus pode dar. Agora, que o Evangelho vira a vida da pessoa de cabeça para baixo, vira. Não tem jeito. Tanto que você se lembra lá em Atos, quando o Evangelho chegou em determinada cidade gentílica, eles disseram assim, chegaram aqui também esses que têm virado o mundo de cabeça para baixo, que têm atrapalhado os nossos costumes. É isso que o Evangelho faz. E se ele não fizer, ele não é Evangelho. O Evangelho é tão radical, ainda mais na sociedade que a gente vive hoje, que ele faz isso, ele tem que fazer. Se ele não fizer, ele não é Evangelho. E nós falamos, e o resultado é Deus que dá. A gente não se preocupa com o resultado. Alguém pode pensar assim, como é que uma mensagem dura pode converter pessoas? Vocês se lembram da mensagem de Jonas em Nínive? A mensagem dele eram poucas palavras. Era, dentro de 40 dias, a cidade de Nínive será destruída. Vá lá, se nós formos lá no livro, a mensagem de Jonas era essa. Dentro de 40 dias, a cidade de Nínive será destruída. E a Bíblia diz que ele correu à cidade, proclamando essa pregação. E a Bíblia diz que a cidade inteira, os grandes e pequenos, se converteram. Toda mensagem, presbítero Wellerson, toda mensagem da Bíblia é evangelística, até as mais duras. A gente ouviu aqui domingo sobre a ira de Deus. E se nós não ouvimos sobre a ira de Deus, por que Jesus vai ficar importante? Eu vou a Jesus justamente para escapar da ira justa de Deus. Senão não tem valor nenhum. Se tiver tudo bem comigo, que valor que ele tem? Se vai terminar tudo bem para mim, pecador, para que eu vou buscá-lo? Agora, se eu estou debaixo da ira de Deus, aí Jesus ganha toda a importância que ele tem. Isso é uma questão fundamental, né, Isabelle? Vocês estão vendo as minhas pregações? Não é? Tô brincando. Diga lá. Vocês só estão ouvindo pregação boa, viu? Paul Washer, o L. Rocha. Perfeito. E não nos surpreendermos também quando formos rejeitados. Né? Não há. Se você prega o evangelho fiel, a chance de você ser rejeitado é maior ainda. Porque os homens odeiam a Cristo. O Cristo verdadeiro. Então a gente não deveria ficar surpreendido quando eles rejeitam. E é interessante, você citou Estevão, você citou Atos, né? Não sei se você citou Estevão. Acho que citou, né? E você vê que Estevão é o único texto na Bíblia
em que o Jesus glorificado aparece de pé. Em todo o relato bíblico pós-ressurreição, é o único lugar em que Jesus está de pé. Os outros textos dizem que Jesus está sentado à destra de Deus. O único lugar que ele está em pé é quando Estevão é morto. É quando Estevão morre pelo Evangelho. É a primeira testemunha, né? Ele é o primeiro mártir, né? Então, Estevão diz, ele diz, né? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Aí ele fala, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então veja, a fidelidade, a nossa fidelidade é provada por Deus não porque nós recebemos muitos homens convertidos, mas é justamente porque nós somos fiéis, independente de como o mundo vai receber a pregação, desprezando-nos ou não. É claro que nós queremos que mais pessoas aceitem o Evangelho. Eu desejo isso, eu imagino que vocês também. Mas nós não sabemos qual será o resultado. Mas Deus se agrada da fidelidade no testemunho. Não propriamente dos números, mas da fidelidade. Fidelidade no testemunho. Meus irmãos, eu não vou terminar hoje não, tá? Porque ainda tem muita coisa para falar. Para você ter ideia, eu nem entrei ainda nos textos, né? Eu tenho 3 textos para falar, que é o texto da multiplicação dos pães, que Filipe participa. Tem o texto dos gregos, quando os gregos vão ver Jesus, é Filipe que eles vão até Filipe para ver e providenciar esse encontro. E também o texto, quando Filipe fala, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Então tem muita coisa ainda e o tempo já se vai. Tá bom? Então a gente termina aqui e aí então nós, na próxima quinta-feira, nós continuamos com o apóstolo Filipe. Tá bom? Alguma pergunta sobre o que nós vimos hoje? Marcelo? Sim. Perfeito, perfeito. Quando Paulo diz aos que predestinou, a esses também chamou, é justamente isso. Todo aquele que é predestinado, que é escolhido antes, porque a Bíblia fala disso, irmãos, a doutrina da predestinação, do chamado, é muito claro, né? As pessoas têm dificuldade de aceitar por causa do coração duro mesmo, né? O coração duro do homem tem dificuldade. Mas é muito claro da Bíblia. A Bíblia vai dizer que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. A Bíblia, o termo, a ideia de predestinação está sempre ali, de fato, né? Jesus mesmo vai dizer, não fostes vós que me escolhestes, eu é que vos escolhi. Tá? Então, todo escolhido, ele será chamado, o que os teólogos reformados dizem de ser o chamado eficaz. Então, quando alguém atende o evangelho e responde ao evangelho, porque essa pessoa foi escolhida. Ela foi escolhida por Deus. Se ela não tivesse sido escolhida, ela não responderia. Mas há um aspecto, sim, da responsabilidade da pessoa. Ela está agora agindo conforme um coração novo. E ela está ativamente dizendo sim a Cristo Jesus. Ela ativamente está escolhendo a Cristo. Né? Então é uma graça de Deus que transforma no coração, mas há também o aspecto da responsabilidade humana nisso. Então, escolha é diferente do chamado, são fases diferentes, mas as duas, no caso, Deus opera. Tanto a escolha quanto o chamado. A escolha é antes da fundação do mundo, por assim dizer, atemporal. O chamado é no tempo. Cada um tem um chamado. Você foi chamado quando já era mais velho um pouco. Alguém foi chamado quando era mais novo. Então o chamado acontece no tempo. Mas a escolha é atemporal, é na eternidade. Antes que houvesse mundo. Antes da fundação do mundo. Okay? Tá, entendi. Entendi o que você quer dizer. Eu diria assim, eu entendi o que você quer dizer. Por esse ponto, eu concordo se for isso, né, Sheiline? Jesus, para os crentes, é o mais amado. Dos crentes, ele é o mais amado. Ninguém merece ser mais amado que ele e ninguém é mais amável que ele, no mundo inteiro. Certo? Perfeito. É. Uhum. Uhum. Perfeito. Ainda que não um amor perfeito, né? Nós amamos a Cristo, mas ainda
imperfeito. Mas é sincero, é sincero. Mas o ponto lá que a gente está falando é outro, né? É que é como Jesus fosse o mais amado do mundo em termos de todo mundo ama Jesus. Todo mundo gosta de Jesus. E aí é o contrário. Mas que ele é a pessoa mais amável, com certeza. Ele deveria receber o amor do mundo inteiro, por ser quem ele é. E justamente ele recebe o contrário. Né? Não do povo dele, né? Dos santos, mas do mundo ele recebe desprezo. Patrick. Sim. Sim. Sim, perfeito. Perfeito. De jeito nenhum, né? É, não é bom. Ele não é preciso. Agora você falou bem. O amor, ele não se define como bom em si mesmo. O amor que tem Deus como origem e objeto, esse amor é bom. Porque, por exemplo, João vai dizer assim, não ameis o mundo. Então, há um amor que é proibido. Há um amor que é vão. Há um amor que é mau. E é por isso que muita gente, às vezes a gente não entende isso, por isso que a gente é enganado, né? Porque fala assim, a questão de aceitar toda forma de amor. Então, como as pessoas veem seus debates hoje? Se é que eles começam, né? É assim, é por amor. É amor. Se é amor, ninguém fala em nada. Mas existe um amor que é verdadeiro e existe um amor que é falso. Existe um amor que conduz à vida e existe um amor ao mundo que conduz à morte. Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E se não está nele, será conduzido à morte. Então, você pode amar algo que você não deveria amar. E não é só porque você ama que está certo. O amor, então, ele não se define em si mesmo. Mas ele é definido pela sua origem, que é Deus, e por ser também Deus objeto dele. Aí esse é um bom amor. Mas o amor em si, ele não. Então o amor verdadeiro é o amor de Deus. Né? Deus é o amor, então tudo que está relacionado a Deus e prover dele é certo. Mas tudo que está fora dele tem que ser deixado.